Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui no Colégio Imaculada Conceição com os estudantes do 3º ano e o assunto que eles escolheram foi o direito de envelhecer. A professora que vai mediar o debate é a professora Denise Surradoni. Denise, por que vocês escolheram esse tema? Nossa escola trabalha com valores, certo? Com princípios. E levando em consideração o tema proposto, que trabalha a questão dos direitos humanos, esse foi o tema que eles mais se identificaram. Desde que a gente é gerado, desde que a gente está dentro da barriga da nossa mãe, até quando a gente vai envelhecendo com o tempo, isso é o envelhecer. A gente já nasce envelhecendo. E como agora a gente está tratando desse tema, do idoso especificamente, a gente tem que tratar de todo esse sistema. A gente tem que nascer com uma boa qualidade, a gente tem que ter várias oportunidades com a vida e, no fim, a gente usufruir do que a gente ganhou com a vida. E não é só a última parte que a gente tem que valorizar, a gente tem que valorizar todas as partes, que é assim, um conteúdo por inteiro. Certo. Eu tinha já até preparado esse caso da Cidade de Passos para a gente dar uma contextualizada no nosso cenário, no cenário que a gente convive. Nós temos um artista plástico que foi reconhecido já mundialmente. Salvador Dalí já falou que se alguém teria a chance de continuar o legado dele, seria o Wagner de Castro. O professor Wagner de Castro é hoje uma das maiores as sumidades culturais vivas em Passos. E hoje ele está vivendo a sua... Ele é um idoso. E aqui a gente tem um exemplo que, na minha opinião, é um tipo de desrespeito com a condição. Hoje, ele é obrigado, para poder receber a sua aposentadoria, obrigado a marcar horários para ir ficar lá na prefeitura, lá na Casa da Cultura, no ateliê dele, tipo assim, esperando alguém chegar lá para poder ele explicar. Eu acho que isso não é a melhor maneira. Isso pode ser uma falha na Constituição, pode ser uma falha burocrática do sistema. Mas eu acho que esse é um desrespeito muito grande com o idoso. E a gente está usando ele apenas como uma figura. Mas o desrespeito é geral, é muito maior. Mas isso é evidenciado em outras situações corriqueiras do dia a dia? Algumas situações que vocês delimitam que isso acontece, esse desrespeito na nossa sociedade? Por exemplo, já viu alguma cena de algum idoso ser desrespeitado na sua integridade? Eu acho que quando a questão de desrespeito envolve outras pessoas, envolve, vamos dizer assim, o lado humano, esse desrespeito é menor, porque o humano tem, na sua própria Constituição, um respeito, um amor à condição de idoso. O humano respeita. O maior desrespeito, eu acho, é burocrático, é a lei. A lei é o problema, o problema está no sistema. Então, o desrespeito maior com os idosos não é pelo lado humano, porque o humano tende a tratar bem os idosos, mas o desrespeito é maior no lado sistemático, no lado burocrático. Além da questão do respeito, que é importante salientar, existe a questão da ocupação. O idoso, normalmente, ele fica muito preso dentro de casa, ele fica restrito ao ambiente ali da casa. E isso causa problemas para ele, porque ele não vai fazer atividade, ele vai ter problema de isolamento. E tem que existir hoje, em diversos lugares, em todos os lugares, devia existir programas para ocupar o idoso, para ele poder sair de casa, para ele poder até mesmo se divertir, porque o idoso ele também é uma pessoa normal, ele tem que se divertir, ele tem que fazer as coisas que ele quer fazer. E um exemplo disso é a UNABEM, da nossa faculdade aqui de Passos, que realiza um projeto social e cultural com o idoso, promovendo assim uma interação dele com a sociedade, onde ele não se sente excluído, ele se sente um componente da nossa cidade, ele se sente valorizado. Isso é uma questão muito importante que devia ser exemplo para diversos outros lugares. Eu só acho que assim, hoje em dia o idoso ele
as pessoas não dão atenção, certo? Então, o que eu acho que é o seguinte, as pessoas têm que começar a ver por um outro ponto de vista. Pensa, o contingente de idoso aqui no país está aumentando muito. Vai chegar um ponto que a gente vai ter mais idoso do que jovem. Isso é o fato, isso é uma tendência mundial. Eu só acho que assim, o mercado de trabalho, hoje em dia, as pessoas têm que começar a pensar por esse ponto, certo? Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem a tecnologia, a gente tem novos cursos em faculdades, como, por exemplo, de enfermagem. A pessoa pode especializar em tratar de idosos. As novas tecnologias, elas podem ser aplicadas em, sei lá, produtos que podem ajudar a vida doméstica do idoso, no caso dele morar sozinho, em camas, por exemplo, que se movem, vamos dizer, que elas inclinam e tal, automaticamente. Então, assim, se o mercado de trabalho, as pessoas que são jovens hoje conseguirem ver o futuro que vai ser o país, às vezes elas podem até se aproveitar disso para garantir não só uma vida melhor para elas, que vão ser idosas um dia, como também para a situação atual delas. Bom, eu até concordo com o que o André falou, que hoje a falha em relação ao idoso é muito mais burocrática do que humana, mas eu acho que as pessoas também perderam um pouco de sensibilidade em relação ao idoso. Assim, por exemplo, no cotidiano, os circulares das cidades muitas vezes estão lotados e a gente sempre tem os lugares preferenciais para grávidas, idosos, crianças, pessoas segurando crianças no colo. Mas eu acho que as pessoas às vezes não se sensibilizam em se deslocar para deixar o idoso sentar. Então eu acho realmente que existe uma falha burocrática, a lei devia dar mais privilégios ao idoso e olhar mais o lado deles. Mas eu acho que as pessoas precisavam se humanizar mais, se sensibilizar mais em relação ao idoso. Eu acho que é a falha dos dois lados. Envelhecer é algo que vai ser para todos. Todos vamos envelhecer, igual o Lucas falou. Desde que a gente nasce, a gente já tem todo o processo. E, diante disso, é óbvio que os idosos devem ter preferências em sua vida. Em uma fila de banco, em um ônibus para se assentar, isso é algo que a gente tem que realmente se sensibilizar e pensar mais. E até mesmo em nossas famílias, é óbvio que, assim, a grande maioria tem idosos em sua família. E podemos começar daí, ajudando nossos avós, sendo atenciosos com ele, conversando, passeando e assim gerando alegria para eles. Porque é bem perigoso algumas pessoas, até alguns idosos, até entrar em depressão por não terem o que fazer. Então, isso é algo que a gente deve sensibilizar e fazer. As pessoas elas têm que sensibilizar mais, até pelo fato de que elas conseguem, mandam alguns idosos das famílias para asilos e depois não valoriza, eles acabam esquecendo elas lá. Tem gente que manda os idosos para lá e não faz alguma visita, ou visita uma vez ao ano. Eu acho que as pessoas têm algum receio, vergonha ou medo de que aconteça alguma coisa lá e que pudesse atrapalhar algumas relações lá ou afetar de algum jeito. Tem até casos que, por exemplo, tradicional essas cenas de filme que tem muitas crianças ou pessoas que ajudam a atravessar, alguns idosos atravessarem as ruas. Acho que isso é uma cena comum que devia ter mais. Eles estão perdendo o respeito. As pessoas têm que sensibilizar mais, têm que se sentir mais humanizado. Só complementando o que o Pedro falou, o contingente de idosos, não só no Brasil como no mundo inteiro, né, que a expectativa de vida vai cada vez aumentando, né, eu acho que sim, devíamos seguir um pouco o exemplo do Japão. O Japão é um país idoso, é um país extremamente respeitoso com sua população, certo? Há também pessoas que não respeitam, claro, no mundo inteiro tem. Mas, assim, lá há programas para defender os idosos, exclusivo para eles, né? Assim como o nosso Unabem de Passos, né? Mas que abrange um pouquinho mais a situação deles, porque como eles são um país desenvolvido, a tecnologia lá então é mais abrangente, então eles têm maiores condições.
Vocês acham que os nossos idosos, eles têm acessibilidade urbana? Eu lembro que esses dias, em relação a essa pergunta que você fez, da acessibilidade, eu estava vendo uma reportagem, inclusive, acho que passou no Fantástico, eu não lembro que programa que foi, uma reportagem sobre justamente essa questão da acessibilidade, onde a gente vê que quando eles tentam fazer os meios de acessibilidade, por exemplo, a cadeirantes nas calçadas, nas ruas, você percebia que normalmente eles faziam a rampa ligando o nada a lugar nenhum. Então, assim, o cadeirante ia ter que sair assim no meio da rua, assim, no meio dos carros, para poder subir num canteiro de obra. Então, não ligava nada a nada mesmo, foi como eu disse. Então, assim, realmente, falta muita acessibilidade no Brasil. Por exemplo, em questão dos ônibus. Quem já vi também reportagens e já li sobre o assunto, você vê que, normalmente, os ônibus que têm o suporte para cadeirantes, estou pegando mais um exemplo, mais acessibilidade, não para idosos também, mas, por geral, a gente percebe que, assim, os cadeirantes, normalmente, os ônibus, às vezes, eles nem param, porque ia atrasar a rota. E os próprios idosos, às vezes você vai andar na calçada, a calçada está toda cheia de buraco, tem árvore saindo raiz para o meio do caminho. Você tropeça toda hora. Cai. Cheio de buraco, as calçadas que é de lajota a lajota, tudo saindo. Então, não, o Brasil não tem estrutura de acessibilidade nem para deficiente físico, nem para idoso. Concordo. Além disso, tem a questão da educação, novamente, a gente sempre volta na questão da vida em sociedade exige determinados comportamentos éticos, entendeu? Por exemplo, uma pessoa de idade que vai atravessar a rua na faixa, ela está no lugar dela, mas às vezes acontece do sinal abrir. Mas ele anda um pouquinho mais devagar, ele tem, vamos supor, talvez uma muleta, e ele não quer passear, ele não quer atravessar a rua o tempo todo ajudado por alguém, ele gostaria de atravessar a rua só, na faixa de pedestre. E as pessoas, vocês acham que as pessoas param, têm a educação de fazer essa gentileza? Vocês, quando vocês vão atravessar a rua, as pessoas param para vocês atravessarem? Não, geralmente não. A educação no trânsito, vou pegar o exemplo de Passos, é muito ruim. Mas eu ainda não fiz autoescola, mas eu creio que na autoescola eles aprendem que deve parar para o pedestre. E às vezes na correria do dia a dia perde-se um pouco essa sensibilidade na educação, né? E se eu ainda não vi um idoso tentando atravessar a rua sem acompanhante, mas se tivesse, provavelmente ele ficaria lá pelo menos uma meia hora tentando atravessar. Eu acho que, assim, querendo ou não, as pessoas que vão se tornar idosas, ou as que já se tornaram, elas ainda têm a mentalidade. A mentalidade, eu acho que, assim, ela não muda, ela evolui só. Então, o que acontece? Quando a pessoa se torna uma idosa, ela não vai querer perder a liberdade que ela tem. Ela vai ter, sim, barreiras físicas, vamos dizer. Mas, ainda assim, ela vai querer atravessar a rua sozinha, foi o que foi posto. Ela vai querer atravessar a rua sozinha, sem ter a ajuda dos outros. Mas sem as obras que foram citadas, não tem como. Não tem como porque elas ainda têm essas barreiras físicas. Então, acho que, assim, só a tecnologia aliada à política, ao governo e suas obras, é que vai conseguir mudar a situação atual. Porque eu acho que, começando deste ponto, a gente vai conseguir mudar a mentalidade das pessoas. Nós somos do Colégio Imaculada Conceição para o FESP em Ação.